o dia em que os brasileiros elegeram este homem, o ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva, para a presidência da República. Boa noite. A história do Brasil está sendo escrita neste momento. Luiz Inácio Lula da Silva se tornou hoje o candidato mais votado da história. Ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Segredo de ser feliz. Segredo de ser feliz. O Fantástico de hoje começa com um assunto que mobilizou o Brasil nos últimos dias: a prisão do ex-presidente Lula. Ele está na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde ontem à noite. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Após a redemocratização, em 15 de março de 1985, o povo brasileiro teria conseguido de volta o direito de escolher seu presidente por meio de votos. Com a nova Constituição, consolidada em 1988, o voto direto retornaria como um direito para toda a população. No ano seguinte, com as eleições de 1989, parecia tudo uma grande maravilha, pois pela primeira vez após uma ditadura militar de 21 anos, o povo brasileiro finalmente poderia escolher seus representantes, com base nos seus valores, nas suas propostas, e em tudo aquilo que eles poderiam representar para a população. Mas nem tudo parece um grande conto de fadas. Após recuperar o direito de votar, o Brasil teve 5 presidentes eleitos por meio de voto popular. Dentre esses 5 presidentes, 3 foram presos, 2 sofreram impeachment, e uma até ajudava no planejamento de assaltos a bancos durante sua juventude. Mas por que o povo brasileiro durante todos esses anos escolheu tão errado seus representantes? Por que pessoas que aparentavam ser mais qualificadas para o cargo da presidência foram deixadas de lado? É sobre isso que iremos discutir hoje. Quem tem que dirigir o país tem que ser uma pessoa preparada. O indivíduo, eu não estou dizendo que se Sua Excelência, o presidente não estou falando nada dele. Eu estou dizendo que não é. Exatamente, eu estou dizendo que tem que ser um indivíduo preparado. Um indivíduo que conheça não só a realidade nacional, mas não um indivíduo que esteja habituado só a fazer greve. Enéas era um médico cardiologista que deu aula para mais de 20 mil médicos em toda a sua vida. Mas mesmo com um preparo intelectual raro, um currículo acadêmico extenso e propostas concretas para o país, a população brasileira escolheu para as liderar pessoas com nem metade de suas capacidades. Ele apontava que para liderar uma nação do tamanho do Brasil, deveria ter preparo, e ele criticava justamente o fato de que alguns dos candidatos que estavam disputando a eleição presidencial não tinham nem o básico para assumir esse cargo. Um dos candidatos que Enéas mais chamava a atenção era o atual presidente que temos hoje, Luiz Inácio Lula da Silva. Enéas alertava que Lula não tinha capacidade nenhuma de coordenar um país, pois em suas palavras ele era uma pessoa que nunca estudou e que se expressava com muita dificuldade, além de que a única coisa que ele fez em toda a sua vida foi fazer greve. Perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tenho nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé.
Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como aliás o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Por favor, o senhor eu estou obrigado a dizer. Mas no final, todos sabemos quem o povo acabou escolhendo. 30 anos depois, o Brasil paga essa conta. Desde o início do ano de 2023 até agora, o governo Lula criou um imposto a cada 37 dias. O Brasil segue sendo o país com o maior número de homicídios e cerca de 26% da população vive sobre áreas dominadas por organizações criminosas. Mas não foi falta de aviso, Enéas já alertava que é preciso preparo para conduzir uma nação, mas mesmo assim, a população continua votando nos mesmos políticos que não mudam nada e sempre apresentam os mesmos discursos. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Depois que acabou a ditadura militar, depois que o povo pôde de volta ter o direito de votar e sermos uma democracia, não houve nenhuma melhora significativa no país. Na verdade, o Brasil segue entre os países mais violentos do mundo, segue entre os piores índices de educação e tem um saneamento básico pior do que o da Índia. A única coisa que houve melhora foi o fato de podermos votar e a liberdade da imprensa, mas para a massa marginalizada não melhorou, na verdade piorou. Os militares já saíram há bastante tempo do poder, nem me lembro, teve que fazer as contas desde quando o general Figueiredo acabou e trouxe o Sarney. Há bastante tempo. Não melhorou nada, piorou, só melhorou para a liberdade de expressão, aí sem dúvida. Mas para a massa marginalizada, não melhorou nada. Os índices de bem-estar social pioraram. Não estou de modo nenhum defendendo a ditadura militar e menos ainda quero que volte algo do tipo. Mas sejamos sinceros, que melhora houve no Brasil após a redemocratização? Que liberdade adquirimos ao poder escolher nossos próprios presidentes? A liberdade de não poder andar na rua à noite, senão vai ser assaltado? A liberdade de não poder usar seu próprio celular em público, para não perder sua vida em troca dele? A verdade é que nenhum dos presidentes eleitos pelo povo brasileiro depois de 89 fez uma mudança real no país que trouxesse uma melhora. Na verdade, parece que tudo está piorando cada vez mais. Veja o exemplo do primeiro presidente eleito depois da ditadura. Fernando Collor de Mello, que confiscou depósitos bancários de boa parte da população, resultando em fechamento de empresas e desemprego, tendo sofrido impeachment por esse motivo. Muitas pessoas na época, inclusive, tiraram a própria vida por não conseguir sacar seu dinheiro. Mesmo depois disso, ele conseguiu ser eleito em 2007 como senador no estado de Alagoas. E isso se repete com muitos outros políticos envolvidos em casos de corrupção em todos os cantos do Brasil. Políticos que as pessoas sabem que cometeram crimes, mas mesmo assim continuam votando nos mesmos, que consequentemente continuam fazendo as mesmas coisas. Isso lembra aquela frase atribuída a Albert Einstein: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas o que faz o povo brasileiro sempre escolher os mesmos personagens de sempre para liderar a nação? Eu decidi pontuar os 4 motivos que provavelmente mais influenciam nessa má escolha por parte dos brasileiros. O primeiro motivo seria a conformidade. O brasileiro está tão acostumado a ouvir certas notícias como criminalidade, corrupção de políticos, esquemas de lavagem de dinheiro e tudo mais, a ponto de não gerar mais revolta na população, justamente por estas coisas serem normais no país. Em 1873, um zoológico na Alemanha chamado Karl Mobius fez um experimento com um peixe da espécie Lúcio, que é um predador voraz. Eles colocaram o Lúcio em um aquário separado por uma parede de vidro, que dava visão ao outro lado do aquário, onde tinha diversos outros peixes que na natureza seriam presas para ele. Vendo aqueles peixes, o Lúcio ficava batendo na parede de vidro o tempo inteiro com desespero, para tentar se alimentar daqueles peixes que estavam do outro lado. Só que de tanto bater a cabeça e ficar todo machucado, ele simplesmente parou de tentar caçar os peixes. Então os pesquisadores resolveram remover a parede de vidro que o separava dos peixes, mas ele já acreditava que não adiantava mais tentar. Então os peixes começavam a nadar em volta do Lúcio e ele não fazia mais nada. É isso que acontece no Brasil.
O povo se acostumou com todo tipo de atrocidade cometido por políticos a ponto de não ver problema em continuar votando em fulano ou ciclano, pois ele acredita que já não pode melhorar ou que não vai adiantar em nada se ele tentar fazer alguma coisa. Enquanto um ministro no Reino Unido renunciou seu cargo por causa de um escândalo porque ele fez festas durante a pandemia, no Brasil pessoas envolvidas em escândalos de corrupção envolvendo bilhões de reais continuam exercendo cargos altos. E mesmo que gere algum tipo de revolta no começo, todo mundo esquece depois e continua elegendo. Casando com isso, outro motivo que faria a população continuar escolhendo políticos ruins é a própria mídia. Enéas dizia que a mídia escolhe seus candidatos e acabam controlando a mente das massas para que votem neles. Inclusive fiz um vídeo de como a mídia destruiu a imagem de Enéas. Hoje, para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. A mídia tem um grande papel para gerar conformidade na população com o caos que está o Brasil, pois é ela que coloca na mente das pessoas que favela é um lugar bonito, que as letras absurdas no funk é cultura, que bandido é vítima da sociedade e que os policiais são demônios. Além de tudo isso, é ela que continua divulgando os mesmos candidatos de sempre, fazendo com que a população pense que só existem duas opções, é o mesmo teatro das tesouras. Quem se lembra dos artistas cantando Lula lá todos contentes como se ele fosse o salvador da pátria? Outro ponto seria a própria miséria que boa parte da população brasileira passa. 26% da população vive abaixo da linha da pobreza. 16 milhões vivem em favelas. E 26% vivem em áreas dominadas por organizações criminosas. Viver sob a margem da sociedade dessa forma é um campo fértil para políticos mal intencionados conseguirem votos. No livro As 48 Leis do Poder, a lei de número 11 diz o seguinte: faça as pessoas dependerem de você. Quanto mais alguém precisa de você, mais poder você tem sobre essa pessoa. E manter as pessoas em situação de miséria faz com que ela dependa de você. Então qualquer coisa que você dê a ela, como um asfalto na frente de sua casa, a inauguração de uma torneira em um lugar sem água, vale gás, peixe podre ou um show de um artista famoso, vai fazer com que essas pessoas se conformem com a situação que vivem. Então se você prometer picanha para eles já vai ser motivo de voto, já que mal tem comida. É ingenuidade achar que uma pessoa em situação de extrema pobreza vai escolher um candidato com base nas suas propostas. Na verdade, ela vai votar com a barriga, já que não tem um acervo de conhecimento suficiente para perceber que aqueles políticos são ruins. Dito isso, o quarto ponto é a ignorância. O Brasil tem um sistema educacional péssimo que não instrui os seus alunos a pensar corretamente, muito menos a buscar conhecimento, criando uma série de semi-analfabetos e analfabetos funcionais que não sabem sequer interpretar um texto, fora a parte mais marginalizada que nem sequer teve acesso à educação. Isso faz com que as pessoas nem entendam por que e para que estão votando, talvez vejam até as eleições como apenas mais um feriado. Pelo fato das pessoas nem saberem avaliar o que seria uma gestão boa ou ruim, elas votam naquele candidato que entregou alguma migalha como um simples asfalto na frente da sua casa, ou até mesmo aquele que compra seu voto. Bem, lógico que há diversos outros fatores que fazem o brasileiro escolher mal os seus representantes, mas decidi pontuar as que julgo como principais. Caso você ache que faltou alguma, coloque nos comentários. Eu sou o Cronólogo. E até a próxima.